Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de desenho. Eu sou Elisa Kemi Watanabe, artista orientadora, e estamos na nossa aula 37. E recapitulando, aqui vai a sequência das aulas que a gente teve até agora. Você pode acessar qualquer uma dessas aulas, se inscrevendo no canal e buscando por cada uma delas. O que me interessa para essa aula de hoje é da aula 21 até a aula 26, que são sobre corpo. Aqui segue também algumas das outras aulas na sequência. Na aula 21 vimos a estrutura, a divisão, como que constrói o corpo, e na aula 22 fizemos um corpo feminino. Na aula 23, vimos que dentro dos desenhos de corpo humano, podemos ter um desenho mais humanizado, mais com características de mangá, de moda, e existem muitos outros. Na aula 24, vimos estrutura e corpo masculino. Na aula 25, fizemos a estrutura num papel só com a marcação para colocar a outra folha por cima, no caso vegetal, e construir vários tipos de corpos. Aí fizemos com o corpo masculino, até para aprender um pouquinho sobre tanquinho, musculatura, as personalidades e como elas estão relacionadas também com o corpo. E na aula 26 vimos cânone de proporção, que é medido pelo tamanho da cabeça, e aí temos a medida de 7 cabeças e meia, de 8, 8 e meia e 9 cabeças. E aí a gente vai vendo como podemos ter figuras mais humanizadas ou até idealizadas, ou heróis, deuses. E para o exercício de hoje eu vou usar o corpinho da aula 29, que a gente trabalhou musculatura e deixou eles um pouquinho mais fortinhos. O que é importante para a gente fazer o exercício de hoje? Que os dois lados do desenho estejam espelhados, ou seja, iguaizinhos, porque depois a gente vai recortar e fazer os movimentos. Então, se um lado estiver diferente do outro, na hora que vocês forem fazer o estudo, vai dar bastante diferença. Como a gente consegue isso? Você faz o desenho de um lado, vê o lado que você gostou mais, vai dobrar ele no meio e vai copiar do lado de cá o que tem do lado de cá. Tá? Então, aí você vai ter os dois lados iguaizinhos, como tá aqui. Então, passei aqui a limpo e também já fiz algumas marcações também. A linha vermelha do centro, pra gente ter bem divididinho onde que é o centro, para depois colocar as roupas. E também tem a linha verde, que são os pontos onde a gente vai estar recortando o desenho. Eu fiz um outro aqui, pra gente estar tendo registro de aula, mas vocês podem fazer direto. Então aqui, ó, segue onde a gente vai precisar recortar. Tudo onde tem a linha tracejada, logo depois da cabeça, entre cabeça e pescoço, nos ombros, para articular braço, nas dobras dos braços, pulso, cintura, virilha, joelhos e tornozelo. E aí depois a gente vai estar colando numa folha mais durinha. E aqui tenho eles finalizado o recorte do contorno. Reparem que o papel que eu colei, esse azul turquesa, tentei aproveitar ele da melhor forma possível, porque esse resto também eu vou poder utilizar na montagem de outros desenhos. E outra coisa que também eu escolhi, poderia ser um papel branco, né? Mas eu escolhi um papel colorido para vocês verem quando tiver ao contrário, ó. Então, nesse caso aqui, ela vai estar de frente, quando a gente picotar tudo, não vai dar para saber. Para quem está em casa, vocês podem estar fazendo da forma que tiver. E passa numa folha, cola numa folha durinha que vocês tiverem. Pode ser um papelão, pode ser qualquer embalagem de algum produto que vocês tenham comprado, porque depois ele vai ficar por trás mesmo. O que é importante aqui é na hora de recortar. Quando vocês forem recortar, tem que ser no momento que vocês estão bem tranquilos. Eu, pelo menos, não recorto quando eu tô meio afobada.
Tento sempre concentrar para poder fazer o corte, porque esse daqui ele é uma base. A gente vai usar ele para várias coisas, então quanto mais ele tiver certinho, melhor. Se a gente cortar de qualquer jeito, ou seja, estiver distraído, conversando, vendo um filme, muitas vezes o contorno ele não sai tão perfeito. E aí pode comer um pedacinho de braço, de perna, e aí um fica diferente do outro. Se isso acontecer, é simples, é só você copiar aquele pedaço de novo, por exemplo, esse pedaço de coxa, e recortar ele, e aí tá resolvido. Aqui o importante, na hora que for recortando, ó, já vai colocando ele na ordem, pra gente não inverter uma perna com a outra. Então aqui, ó, também, ó, já vou recortar. E já vou colocar aqui, ó. Depois eu vou costurar eles. Quem não tiver quem costure, ajude vocês, né? Porque os adultos, tudo bem, podem conseguir se virar. Mas para os pequenos, né, e para os adolescentes, peçam, por favor, ajuda de mãe, avó, vizinha, mãe do amiguinho, para vocês estarem fazendo isso, tá? Ó. Então, eu vou costurar depois esse com esse com esse, vou prender amarrando, que aí ele vai ficar todo articuladinho. Pronto, aqui agora eu fiz as marcações também, onde eu vou furar com a agulha para fazer as amarrações. Reparem que aqui, ó, no pescoço eu cortei só os biquinhos para não ficar aparecendo. Percebam que ali, ó, na virilha e na coxa, ó, é bem no meio a marcação. Aqui temos ela finalizada e podemos fazer a mesma coisa com o masculino. Quem quiser pode começar com o masculino. O importante é que só na parte da cintura dê um espaçamento um pouquinho maior do que as outras partes, para que a gente possa ter um alongamento e uma curvatura maior do corpo. Eu posso ter aqui pose. Posso, ó, mexer com a cabeça para um lado para o outro. O tronco também posso mexer, ó. Ele pode vir para cá ou para cá. Aqui estou fazendo estudo da pose, então estou conseguindo visualizar quais são o movimento correto, o eixo central, o equilíbrio. Inclinar esse corpo muitas vezes é muito difícil para muitas pessoas. E fui preenchendo onde estava faltando. O importante, pessoal, é que quando vocês prenderem e forem copiar, vocês segurem a pecinha e passem o contorno a lápis, para que todas as partes se encaixem muito bem. Vejam que o ombro está bem no lugar certinho, a parte da cintura, a parte de cima com a parte de baixo. O exercício dessa semana é fazer o bonequinho e a bonequinha para a gente fazer o estudo dos movimentos. Quem conseguir amarrar ou costurar será perfeito. Mas quem não conseguir, dá um jeitinho de fazer as marcações de direito, esquerdo, para não confundir nem a parte da direita com a esquerda, nem a parte do braço com o antebraço, ou da coxa com a parte da panturrilha. E é importante guardar eles dentro de um envelope ou um saquinho que não vá realmente perder. E tentem procurar uma placa de EVA, ou de cortiça, ou de isopor.
A minha, no caso, é essa placa verde que vocês viram aí. E aí a gente consegue prender os alfinetes nele. E vamos chegando ao final de mais uma aula de desenho. Espero que todos estejam bem. Estou super orgulhosa de vocês, dos trabalhos que vocês têm mandado, do esforço que têm feito. E isso me incentiva muito a produzir as aulas também. Então, assim, continuem firmes e fortes, que aí eu também fico também. Tá bom? E cuidem-se, cuidem da família, tenham gratidão por tudo, ajudem os pais, né? Os mais velhos a fazerem as atividades em casa. Vamos manter a harmonia, o carinho, o respeito, que vamos passar por essa pandemia com muito mais tranquilidade, tá bom? Um super beijo a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.